Boa tarde. Hoje é dia 1º de junho de 2019 e começa aqui mais uma edição do programa Mundo Afora, mostrando a realidade dos imigrantes, dos cidadãos do mundo em vários países. E hoje a gente vai abordar um tema muito específico e interessante. E a pergunta que se faz é o seguinte: por que o Brasil perde mão de obras imprescindíveis, as mentes inteligentes que às vezes, lógico, vão para o mundo, que se aprimoram, mas nós precisamos dessas mentes aqui no país. E hoje no estúdio eu tenho convidados muito especiais. São duas dentistas, elas estão chegando agora dos Estados Unidos, né? E eu vou apresentar para vocês, começando ao inverso a apresentação do programa. Ela é a doutora Michele Vidal. Ela esteve em Harvard, né, em Boston. Foi através de uma palestra que ela realizou lá, cursos, e ela está sendo muito solicitada para outras universidades. Doutora Michele, dá uma olhada ali, olha. Oi, boa tarde. Para que as pessoas boa tarde, possam né? Boa te tarde. olhar. Um prazer, uma honra estar aqui. Quero agradecer ao Walter pelo convite. Um grande prazer estar aqui e poder contar um pouquinho da minha história. Gente, elas chegaram agora dos Estados Unidos, nem desfizeram as malas, mas aceitaram o convite para estar aqui, né? Então, e a nossa segunda convidada também, ela é muito especial, é a doutora Natália Araújo. Ela é filha de um casal de empresários aqui em Poços de Caldas, que eu gosto muito, que a gente sempre tem aquele carinho por eles, né? E eu acho assim que é muito importante a gente poder falar, né, sobre essas pessoas. E a Natália, ela esteve chegando de Miami, onde ela fez um curso em Miami, né? E ela é filha dos empresários do Ricardo, né, e da Cássia. Eles são da empresa RJ, Engenharia e Ar-Condicionado. São duas pessoas que eu gosto muito. Um abraço a vocês. E a Natália, logicamente, vem, né, dessa carga de compromissos, tendo feito esse curso em Miami, chegando aqui para falar para a gente como é que foi isso. E também o nosso terceiro convidado estudou ciências políticas nos Estados Unidos, está sempre aqui falando com a gente a respeito do mundo político, do que acontece lá fora, que é o Evandro Migotti, é o cientista político que está aqui com a gente. Então hoje eu estou muito bem acompanhado aqui nos estúdios e você com certeza vai ter um ótimo programa. E lá nos Estados Unidos, na Flórida, ele está lá. Nós estamos com o professor Luciano Nasso. Ele é da Christian University de Orlando, ele é professor da Universidade de Orlando, muito especial. Tem um livro publicado que foi traduzido em 13 idiomas, inglês, espanhol e, óbvio, né, o português. E o doutor Luciano vai falar com a gente e também falando sobre os acontecimentos no mundo. Ontem em Virgínia, lá no estado da Virgínia, 12 mortes naquele atentado. O atirador que chegou num local lá na prefeitura realmente fez uns estragos. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. E também, ainda nos Estados Unidos, na fronteira ali do México, que na quarta-feira foram efetuadas 1.036 prisões de imigrantes. Eles estavam tentando entrar no país, foram detidos e, óbvio, quem comemorou? Donald Trump. E ele fez uma punição ao México, que começa a vigorar a partir de segunda-feira. A gente vai falar sobre isso. O Mundo Afora está no ar. Você é o meu convidado. Vamos nessa? Obrigado pelo carinho aí, pela audiência do Mundo Afora, as pessoas acompanhando aqui em outros países. Isso é muito bom, porque a gente tem certeza que está no caminho certo. E a gente vai falar dessa nossa convidada, né? A doutora Michele Vidal, que chegando nos Estados Unidos, esteve em Harvard, realizou uma palestra, já está sendo solicitada por outra universidade americana, ou seja, ela tem uma especialidade que ela vai falar com a gente. Doutora Michele, boa tarde, que bom estar aqui. E essa sua viagem, eu gostaria que você falasse dessa sua palestra, da sua
especialização em odontologia, que é uma área muito importante, né? A dentição é saúde, estética também, que as pessoas hoje no mundo cultuam. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. É um prazer estar aqui. A odontologia é uma paixão desde a infância, eu sempre sonhei em entrar nesse segmento e graças a Deus eu consegui com êxito, né, ingressar nessa área que eu sempre almejei. E aí já sou formada há quase 15 anos, né, eu não sou recém-formada. E a minha especialidade principal, a princípio, era endodontia, sou especialista em tratamento de canal e odontologia estética, que é algo que eu gosto e sempre gostei muito. Então, próximo de 6 anos atrás, eu fui fazer um curso nos Estados Unidos, na Universidade de Nova York, e estando lá, eu recebi um convite para estar palestrando sobre o trabalho que eu vinha executando aqui no Brasil, num curso de harmonização orofacial, né, que é uma área que a odontologia atualmente tem estado muito atuante, né? Uma área que completa a saúde oral. Tudo aquilo que a gente vem realizando, tudo aquilo que a gente realiza dentro da boca do paciente, eu acho que a gente tem complementado com a parte externa, com a parte de fora, né? Eu tinha muito essa dificuldade, sabe, Walter? Às vezes eu fazia uma reabilitação, dava um sorriso novo para o paciente, fazia um trabalho muitas das vezes assim incrível, mas eu sentia muito a necessidade de completar com, por exemplo, um cantinho de boca caído, uma mulher que a gente devolvia um sorriso e dava dentes lindos para ela e de repente o lábio não estava bonito. Então eu comecei a sentir essa dificuldade, né, essa limitação na conclusão do trabalho. E aí foi quando eu entrei para a área de harmonização orofacial na odontologia. Outra coisa que me preocupava muito, porque eu lido com uma área de tirar dor, né? Eu sou endodontista, então eu tiro a dor do paciente através de um tratamento de canal. Então é uma coisa que sempre me trouxe muita realização, tirar a dor do paciente. E eu tinha muito constantemente pacientes que vinham no meu consultório nessa vida hoje muito estressante, né? As pessoas estão tendo uma vida muito mais intensa, muito mais estressante. E eu comecei a ter muitos pacientes vindo reclamando de dor na ATM. A gente está vendo essa foto em Harvard. Ah, vocês trouxeram essa foto. Então essa é eu estou ali embaixo, ó. Essa é a equipe que estava com você em Harvard. Fala dessa foto, doutor. Olha, esse curso foi realizado há 2 anos atrás, lá em Harvard, um ano e meio, se eu não me engano, e foi uma honra para mim estar lá, tá? Nesse curso, eu fui convidada pela equipe da Universidade de Nova York, com quem eu fiz o curso, para estar palestrando nesse curso que foi realizado dentro da Universidade de Harvard. Nós estávamos num grupo de 80 pessoas. Foi para mim assim um marco na minha profissão, um marco na minha trajetória, tá? Eu fui lá para palestrar justamente sobre a harmonização orofacial na odontologia. E foi sensacional. Depois desse curso, eu fui convidada mais uma vez, eu vim de lá agora. Então, a doutora voltou agora recentemente, Isso. Esteve em Harvard também, né? Eu não tenho uma foto nova, né? Eu não trouxe para vocês, tá mas eu estive lá mais uma vez, agora 20 dias atrás, palestrando. Foi maravilhoso, assim, para mim uma grande realização profissional. E aí, nesse ínterim aí de intervalo de tempo, eu comecei também a me aperfeiçoar nisso aqui no Brasil. Estudo muito, eu sou uma pessoa que sou fã de estudar. E aí eu trouxe esse segmento de tirar a dor, trazer beleza e complementar aquilo que a gente faz dentro da boca do paciente para o meu consultório. A gente vai falar sobre isso. E também tem a doutora Natália Araújo, que esteve em Miami agora recentemente, chegou também de viagem. Doutora Natália, como é que foi? Como é que está sendo? Como é que foi essa viagem aos Estados Unidos, essa especialização, né? São as mentes brilhantes, né? Esses brasileiros que fazem a diferença, né? Como é que foi para você, Natália? Boa tarde, eu sou estudante de odontologia e para mim foi um prazer porque foi um convite que a Mimi fez para estar junto com ela nesse curso e foi sem palavras assim porque não tem aqui no Brasil e eu agradeço muito por ela ter me convidado e não tem palavras. E aí é importante que é um complemento, né, Natália? Muito. Então você já vai entrar na profissão Se preparando, né? diferenciado, né? Mas foi, quer dizer, e é importante, e os Estados Unidos também dão um embasamento muito importante nessa área, né, muito. Natália? Ok. Daqui a pouco a gente fala. E o nosso terceiro convidado estudou Ciências Políticas nos Estados Unidos.
Agora, Evandro Migotti, o que está acontecendo com o Donald Trump? Estou sabendo que já estão preparando, falando em impeachment, mas as eleições são em 2020, eu acho que seria muito dispendioso para o país entrar nessa coisa de impeachment do presidente. Como é que você está vendo tudo isso? A Theresa May caiu lá em Londres, já não é mais a primeira-ministra, quer dizer, oficialmente, até o dia 7 de junho, ela continua no cargo, depois, obviamente, ela sai. Boa tarde, Evandro. Boa tarde, Walter. Boa tarde ao pessoal de casa. É um prazer novamente estar aqui. Talvez estamos vendo o começo do pêndulo voltando contra essa onda de nacionalismo de extrema-direita que aconteceu, primeiramente pela própria votação do Brexit, que levou Theresa May para o posto de primeiro-ministro do Reino Unido. Ela caiu, foi até engraçado, porque o Reino Unido, através de uma campanha em certas partes muito falsa em termos do convencimento da população, eles conseguiram votar para sair da União Europeia e logo após isso o primeiro-ministro da época renunciou e Theresa May assumiu o cargo. Sendo uma das pessoas do Partido Conservador que não era a favor do Brexit. Então, o Partido Conservador escolheu uma pessoa que não estava a favor da última decisão do referendo para lidar e negociar com a União Europeia essa saída. Essa negociação, como a gente já conversou algumas vezes, foi muito conturbada, é conturbada, e eles não conseguiram chegar a um acordo e conseguiram, por um outro lado, postergar a saída, o que eles chamam de um hard Brexit, uma saída bem dura, sem nenhuma negociação, que traria malefícios imensos, principalmente para a economia do Reino Unido. Agora, a Theresa May cai, porque ela não consegue governar, ela já passou 2 ou 3 propostas pelo parlamento britânico, o parlamento não aprovou, então o capital político dela se esgotou. Num sistema parlamentarista, quando isso acontece, é uma maneira muito mais fácil de você fazer essa troca. Por um outro lado, essa mesma onda de ultranacionalismo e de extrema-direita que trouxe Brexit e trouxe também Donald Trump à Casa Branca. E, desde então, existe uma oposição forte, ferrenha, contra Donald Trump e uma investigação pelo próprio Departamento de Justiça. Eles apontaram para criaram um escritório especial para fazer uma investigação sobre a potencialidade da Rússia ter cooperado com a campanha do Trump para influenciar as eleições. Já se sabe que a Rússia influenciou as eleições, isso não há mais dúvida, mas o relatório que saiu também não exonerou 100% o presidente Trump. E na semana passada, Robert Mueller, que foi o profissional de carreira do FBI que liderou essas investigações, então não foi uma investigação partidária, deu uma única declaração onde ele falou muito claramente que se a investigação tivesse exonerado o presidente, eles teriam escrito isso no relatório, e eles não escreveram isso. E aí, para um bom entendedor, 2 palavras e meia bastam, eles não exoneraram, mas também não apontaram nenhum crime específico, até porque a Constituição americana proíbe o presidente de ser julgado por um crime, a não ser um crime que pode levar ao impeachment. Então, Donald Trump também está mais ou menos na berlinda, e aí do lado dos democratas existe uma ala do Partido Democrata, uma ala mais progressista, uma ala mais à esquerda, que realmente está pedindo o impeachment. Se isso tem mérito ou não é uma discussão muito ampla. E existe uma ala menos de esquerda, uma ala mais centrista no Partido Democrata, muito encabeçada pela Nancy Pelosi, que hoje em dia é a líder da Câmara dos Deputados, ou o equivalente à Câmara dos Deputados nos Estados Unidos, e ela está entre a cruz e a espada, porque se ela não dá prosseguimento a essas conversas, ao menos, de impeachment, ela sofre uma rebelião dentro do próprio partido. Se ela dá, é exatamente isso que Donald Trump quer. Donald Trump gosta desse embate, esse embate binário, de ou vai ou racha. Ele consegue mobilizar a sua base de uma maneira muito eficaz quando ele se sente ameaçado. Então, encaminha-se para uma situação, eu particularmente, aí agora uma opinião minha, não mais os fatos, eu particularmente acho improvável ter um processo de impeachment com Donald Trump, inclusive porque no próximo ano já temos eleições, e os Estados Unidos, ao todo, preza por uma estabilidade política. Já tiveram na história somente 2 ocasiões de impeachment, Richard Nixon, na década de 70, e de Bill Clinton, que também não chegou ao final. Então,
Eu acho improvável que haja um impeachment de Donald Trump, independente se eu gostaria ou não disso. Mas, como um todo, a gente começa a ver que o pêndulo está voltando um pouco mais para o centro, ainda se encontra no campo da direita, mas esse fervor ultranacionalista, esse fervor de radicalização da extrema-direita, ele está começando a diminuir. E isso, novamente, opinião minha, eu vejo com bons olhos, porque todo extremo, para mim, ele é muito mais parecido com o outro extremo do que diferente. Verdade. A moderação em tudo que a gente faz deve ser um norte a ser traçado. Pois é, nós estamos ao vivo aqui, esse é o programa Mundo Afora, a gente vai ter que dividir aqui o espaço, que é muitas informações importantes, mas eu chamo o professor Luciano Nasso, que está lá, ele é da Christian University, e ele realmente é um professor muito querido lá pelo... Agora, o professor, uma única pergunta. O Brasil vai perder mão de obras? O caso da doutora Michele, da Natália, o Migote que veio para cá, mas tantos brasileiros, né, que estão indo para o mundo, o caso da Damares, até citar a Damares, que é uma jovem de Poços de Caldas, ela tem 25 anos e hoje ela está no maior centro de pesquisa de física da Suíça. Os pais são aqui de Poços de Caldas e é realmente mais uma mente brilhante. E o Brasil tem que segurar, quer dizer, num bom sentido, mas a gente não pode perder essas mãos de obra. Professor Luciano Nasso, o que acontece? E a gente vai no Brazilian Day, que teve aí recentemente em Orlando o Brazilian Day, que foi o inverso, porque eles não fazem um Brazilian Day em setembro, porque é uma época de furacões, então foi feito agora em maio. Mas o que está acontecendo? O Brasil não pode perder essas mãos de obras, professor, porque os Estados Unidos eles são espertos. Eles entenderam que é uma mente que pode associar o país, pode trazer benefícios, então eles seguram, eles dão benefícios e o Brasil perde isso. Como que o senhor vê isso, professor? Bom dia, Walter. É um prazer mais uma vez participar do programa. Bom dia, doutor Michele, o André, a doutora Natália. E aí, a gente pode começar a nossa conversa com o seguinte. Na verdade, o que nós estamos falando hoje é uma arma secreta. Os Estados Unidos têm uma arma secreta que é importar os gênios, porque ele vive desses gênios para o crescimento do próprio Estados Unidos. Ele tem um visto, eu não sei se você sabe, ele tem um visto especial para gênios, né? Dr. Miko Karu é o que diz a respeito disso, que o Miko Karu é um americano que tem 72 anos, físico, e ele é o co-criador da teoria das cordas, junto com Einstein. Ele pegou o trabalho de Einstein e hoje é o co-criador da teoria das cordas de Einstein. Então, é um cientista muito famoso aqui, e ele afirma aqui que o que salva os Estados Unidos é exatamente esse visto de gênios, que é o HB1. H1B, aliás. H1B, que é com habilidades especiais. Então, eles importam. Professor, só para explicar para as pessoas que não entendem bem, o que é esse visto, para você que está assistindo o programa? Os Estados Unidos ele tem um visto, que é o seguinte, quando ele vê num determinado país uma mente brilhante, ou seja, aquela pessoa que se destaca na área dela, então ele faz todos os procedimentos para levar essa pessoa para o país. É disso que a gente está se tratando. Então, o que acontece? De repente, pode ser um jogador de futebol, na área de odontologia, de física, enfim. Destacou, eles levam. Então, esse visto que o professor Luciano Nasso está falando, exatamente é um visto para pessoas especiais, até falam visto para pessoas extraordinárias. Então, quando os Estados Unidos detecta essa pessoa, ele leva para o país. É uma espécie, entre aspas, ele rouba, entre aspas, as mentes inteligentes e levam para o país. Não é por menos que os Estados Unidos hoje é a mola motriz do mundo. Os grandes pensadores, os grandes gênios estão nos Estados Unidos. Então, o professor Luciano Nasso está colocando exatamente isso. E é isso que nós não queremos, que o Brasil perca essas mentes brilhantes. Né? Então, a gente tem que segurar no bom sentido, ou seja, não apropriar do conhecimento, do talento, dividir
logicamente, mas também com benefícios para o país, porque Então, essa genialidade tem que ficar no país. Não é isso, professor? exato. Como você está falando aí, Walter, o que dá qual é o parecer que dá? Que os Estados Unidos é um país que faz coisas benéficas. Exato. Benéfica, mas para quem especificamente falando, né, cara pálida? Para ele mesmo. Por quê? Porque ele não mostra as falhas dele. Qual é a grande falha nos Estados Unidos hoje? É na formação educacional em ciências. Ele tem um déficit muito grande na formação em ciência. Então o que ele faz? Ele importa. Traz para cá, porque ele tem condição de dar estudo, de dar condição da pessoa fazer suas pesquisas, aprofundar naquilo que precisa e trabalhar isso de uma forma muito melhor. Então são 50% dos candidatos a PhD, e olha só, vou repetir esse dado, 50% dos casos de PhD são estrangeiros nos Estados Unidos hoje. Então, Das maiores universidades que nós temos aqui. Então é um país que cresce, é um país que destaca, ele se compõe dessas mentes brilhantes. A gente está falando aqui da doutora Michele, da Natália, do Evandro e tantos outros brasileiros, da Damares, que está na Suíça. A Damares, gente, é de Poços de Caldas. Ela destacou tanto na área de física que ela foi convidada para um dos maiores centros de estudos físicos da Suíça. Os pais dela são daqui, tem um abraço, eu tive com o pai dela, daqui a pouco eu vou pegar o nome dos pais. Enfim, e ela está se destacando. Então, o que acontece? Nós, Brasil, enquanto brasileiro, precisamos dessas mentes. Essas mentes não podem ir embora, por exemplo, escapar do país. Elas têm que servir o país, obviamente, passar o talento e não ficar só ir para outros países, destacar, porque o nosso país não investe. Então, isso é uma pena e não pode acontecer isso, doutor. Não é só professor. isso, né? Não é só o Brasil. Nesse caso estão envolvidos China, Índia e muitos outros países. Se os estrangeiros que estão aqui hoje voltassem para os seus países com as suas tecnologias, os Estados Unidos colapsaria. Por quê? Porque eles iriam levar essa tecnologia para a Índia, para a China, para o Brasil, e aí é insuficiente o que ele tem de estudos aqui, porque o próprio americano não quer crescer e evoluir. O sonho americano, o americano ele não tem sonho, o Walter. Ele não consegue sonhar. Sabe, se você tem ideia de quanto que é o sonho americano em dólares? É muita grana. O Evandro Migotti, você queria fazer uma colocação? Pois não. Esse fato das pessoas irem, isso chama brain drain na literatura, ele é muito embasado no fato de que no país de origem, no país mãe, seja o Brasil, a China, Índia, o intelectual, o cientista, ele não acha espaço para ele desenvolver o trabalho dele. E aí você pega uma pessoa que tem uma capacidade ímpar e se sente com uma capacidade de contribuir para o conhecimento humano, e essa pessoa não encontra as condições aqui no nosso país, o que ela vai fazer? Ela vai procurar essas condições em outro lugar. Então, vamos deixar bem claro que não é os Estados Unidos que vem aqui e sequestra essa pessoa. Pelo contrário, é o Brasil que não cria condições para manter essa pessoa aqui. Se criássemos condições, e aí não se cria condições com cortes ou com contingenciamentos de verbas de educação. Barack Obama esteve no Brasil essa semana e o discurso dele foi muito baseado nisso. A educação não é um presente que você dá para os pobres. A educação é uma condição básica que você consegue dar para você conseguir alavancar o nível de desenvolvimento do ser humano. Isso não sou eu que disse, isso foi o Obama que disse quando ele veio aqui. E as pessoas, a doutora pode concordar ou não, talvez, as pessoas procuram, eu tenho amigos que foram para outros países porque eles não encontraram as condições para fazer pesquisa aqui no Brasil. Então, quando não se tem um investimento aqui, você cria a vontade dessa pessoa de procurar o investimento onde ela encontrar. Às vezes é nos Estados Unidos, às vezes é na Singapura, às vezes é na Coreia do Sul, às vezes é na Suíça, mas se não criarmos as condições aqui no Brasil para fomentar esse investimento, esse quadro vai ficar cada vez pior. Exato. Sabe que, posso fazer um parênteses, o primeiro curso de anatomia em cadáveres focado para harmonização orofacial na odontologia. Hoje em dia a gente já tem isso aqui no país, mas isso de pouco tempo para cá, porque na verdade
há 3, 4 anos atrás, a gente só tinha essa possibilidade em universidade. Eu sou formada pela USP, né? Então lá as minhas aulas de anatomia eram em cadáveres, mas até então, hoje, para um estudo aplicado, eu só tinha essa possibilidade no exterior, que foi onde eu fui para dar aula e aprender também, né? A gente sempre aprende. Então lá existe essa tecnologia de você poder estudar em fresh frozen, que a gente fala, que são nos cadáveres frescos, que simulam com precisão todas as abordagens que a gente vai ter num paciente. Isso a gente não tinha até então aqui no país. Hoje a gente já está tendo alguns centros, mas é exatamente o que ele falou, é sobre você viabilizar um estudo, uma qualidade, te dar aparato para que você seja bem sucedido e tenha mais suporte para aquilo que você faz, né? Natália, por exemplo, em Miami, por exemplo, você fazendo um curso, tinha mais brasileiros? Como é que você viu enquanto estudante, enquanto aprendizado? Como é que você viu esse campo aí? Tinha mais brasileiros? Tinha alunos de outros países como você? Tinha brasileiros, mais brasileiros daqui que foram, mas de várias regiões, mas buscando conhecimento, né? Buscando mais conhecimento, cada vez mais, e igual a Michele falou, na minha faculdade eu não tenho cadáver, então para mim foi assim o que mais valeu e o que vai mais me agregar na faculdade. Então ali você pôde lidar com cadáveres mesmo, logicamente, para complementar o seu aprendizado. Sim. Na prática, não é isso? E lá os Estados Unidos trazem essa possibilidade, né? Eles te fornecem essa possibilidade de estudo de uma maneira super ética, né? Super responsável, tudo dentro dos padrões necessários do país. Mas isso é um diferencial incrível, eu acho que para quem atua, é exatamente o que ele falou. É um país que te abre essas portas, essas possibilidades, e infelizmente a gente não tem isso aqui, né? Ó, só pessoal. Oi, pois não, professor. Pode falar. Mas é bastante interessante essa nossa conversa. Nós não conversamos sobre isso antes, mas eu faço parte de um grupo aqui em Orlando, onde nós trazemos de 3 a 4 vezes alunos na área de medicina, odontologia, fazendo estudos em cadáveres frescos. Ai, querido, então você me leva para ir. Estamos juntos. Olha, vou te falar o nome do pessoal, você deve conhecer, viu, doutora? Dr. Flávio Carneiro, da USP, o Dr. Roberto Bernardo, o professor convidado Alfredo Luiz Giacomo, né? E a professora também Flávia Emi Akamatsu. Esse é a equipe que vem para cá, trabalhando dentro de Orlando, com cadáveres frescos, que é chamado de cadáver fresco, né? Eles possibilitam isso, nós trazemos de 4 a 5 vezes por ano os alunos do Brasil. Ontem eu estive com o diretor, nada mais que o reitor da Universidade do Ceará de Medicina, que é a 5ª melhor do Brasil. Uau! E ele quer trazer, ele disse assim, eu vou trazer a universidade, eu não vou trazer o curso de medicina, eu vou trazer a universidade para vir fazer o curso com vocês aqui. Que bacana, que legal. Isso é importante. É a internacionalização de carreiras. É isso que nós estamos fazendo aqui com muita força em Orlando. E nós já vamos ter esse curso, já vou aproveitar e já falar o próximo curso nosso, que depois eu posso passar o site também para vocês. Ok. Que será na data de... tanta informação Professor, enquanto o professor se localiza, aí deixa eu só falar o nome dessa brasileira que eu falei, Damares, é Damares Tartorotti Mainoni, e os pais dela são o Célio e Elizabeth, eles são aqui de Poços de Caldas. Ela está na cidade de Bogen, na Suíça, então ela está num maior centro de especialização de estudos de física da Suíça, e ela aqui da região de Minas, da cidade de Poços de Caldas. Então a gente une essas mentes brilhantes para dizer, nós temos muitas mentes brilhantes, nós temos muitos brasileiros especiais, né? Então é importante a gente ressaltar isso. No caso da doutora Michele, da doutora Natália, enfim, do Evandro, brasileiros que saem, se especializam, e isso é importante para nós, brasileiros, né? Eu acho que, e para o país também. Eu vou chamar só um intervalo, doutor Luciano, daqui a pouco eu volto, aí o doutor já coloca, desculpa, o professor já coloca
as datas aí, a gente já fala sobre esse próximo curso aí em Orlando. E lembrando que nós estamos com o professor Luciano Nasso, ele é da Christian University de Orlando, um professor, gente, vocês não imaginam o quanto ele é querido. Eu estive em Orlando, ele está na universidade, os alunos vêm, abraça, beija, tira dúvidas com ele. Sabe aquele mestre que todo mundo gosta? É exatamente o Dr. Luciano Nasso, que está aí com essa simplicidade, mas de uma grandiosidade quando está em sala de aula. A gente volta daqui a pouco, esse é o programa Mundo Afora. Segura aí, tem mais informações. Pois é, o programa Mundo Afora, a gente está aqui pela TV Postos ao vivo, e lembrando o seguinte, que o Barack Obama, a gente citou o Barack Obama, o ex-presidente dos Estados Unidos, mas ele estava ontem em São Paulo, a gente está vendo, e ele deu uma palestra sobre educação. Aí é o momento que ele recebeu o Pelé, né? E aí foi essa palestra que ele deu, falando sobre educação, da importância da educação. Só que foi muito dificultoso o acesso a ele.
a imprensa reclamou, porque ninguém pôde se aproximar, nem mesmo para fazer alguma pergunta. Então, as pessoas que estiveram lá tiveram que se contentar nessa distância, né, dependendo do ângulo em que a pessoa estava posicionada nesse teatro. Mas, enfim, ele foi extremamente objetivo, deu a palestra, saudou a todos, falou do carinho que ele tem para o Brasil, e o privilegiado foi o Pelé, que, na verdade, o Barack Obama, quando ele chegou ao Brasil, ele falou que ele queria ter um encontro com o Pelé. Então, eles conversaram no hotel, depois ele foi, mas a imprensa mesmo, gente, ficou de fora. Ninguém teve acesso ao presidente Barack Obama, então, só para registrar, foi uma presença muito importante, uma palestra disputadíssima, né, sobre educação. Vocês veem que estava lotado, e muitas pessoas nem conseguiram acesso a essa palestra. Isso é importante, que é um presidente muito querido, mas, por exemplo, né, o Barack Obama fez um bom governo, mas para imigrante ele não conseguiu muita coisa, não. Ele, logicamente, algumas medidas, algumas leis que ele assinou, mas não entraram em vigor, ou se entraram em vigor, mas não consolidaram, que foi aquela questão dos estudantes, enfim. Foi um presidente que foi bom, mas na questão de imigração ficou um pouco a desejar, não foi aquela coisa que se esperava. E depois logo vem o Donald Trump com esse balde de água fria, quer dizer, tem muita gente na linha de espera lá para se legalizar, eles estão disputando uma morosidade, mas esse é o mundo da imigração, né? Então a gente cita o Obama e cita alguns, né, benefícios que ele tentou, inclusive, fazer para os estudantes, né? Mas realmente quando o Trump assumiu, ele revogou isso. Hoje 800 mil estudantes que foram com os pais para os Estados Unidos, foram crianças, hoje estão sem pátria, estão assim indefinidos, porque até agora o problema deles não ficou resolvido no país, ou seja, está uma corda bamba essa situação desses imigrantes que foram muito novos, 5 anos, 4 anos, acompanharam os pais, cresceram e hoje não tem direito a ter um documento de permanência nos Estados Unidos. Quer dizer, é uma coisa muito complexa, muito complicada. Mas vamos aos nossos convidados. O doutor Luciano Nasso, gostaria que o doutor, desculpa, eu estou chamando doutor, mas é tanto doutor aqui, viu, professor, que a gente mais, tudo bem, o professor também é especialista na sua área. Mas, professor Luciano Nasso, você ia falando do curso, quando que vai ser o próximo curso? Deixa eu voltar um pouquinho no tempo e no espaço para você entender o porquê desse curso hoje. Porque há 3 anos atrás, nós, preocupados em levar para o Brasil e trazer tecnologia e melhorar essa condição, eu entrei num grupo junto da Getúlio Vargas com o Dr. Rafael Olivieri sobre a internacionalização de carreiras. Ok. Então, nesse processo de internacionalização de carreiras, nós começamos a ficar preocupados porque quem tem acesso a um curso desse nos Estados Unidos é quem fala inglês. E nem todo mundo no Brasil fala inglês. E eles querem se especializar no exterior e não tem essa condição. Então, nós estamos criando um processo de internacionalização de carreiras e todo ano o Dr. Rafael Olivieri, da Getúlio Vargas, traz alunos do Brasil, da África, de todos os lugares que ele passe com um projeto chamado Carreiras Sem Fronteiras, que eu quero que um dia você entreviste ele aí no seu programa. Ok, com certeza. Esse trabalho, ele vai até aí, eu tenho certeza disso, eu já estou assumindo compromisso por ele. E aí nós criamos todo esse grupo de pessoas interessadas em trazer brasileiros e se especializar aqui no exterior para levar esse conhecimento e certificado para o Brasil, já com a internacionalização. Então não é simplesmente uma publicidade de um curso que nós vamos fazer. Então, quando ontem nós estávamos falando com o Dr. Oscar Rodrigues Júnior, da UNITA, do Ceará, da Universidade do Ceará, ele se interessou muito pelo trabalho. Ele falou, não, eu vou trazer a universidade. Tanto é que ele criou um polo da universidade aqui em Orlando. O doutor, professor Luciano, quando que vai ser o curso? Com certeza vai ser de 16 a 19 de dezembro de 2019. Ok. Professor Luciano, eu vou convidar o professor Luciano, o professor vai voltar em outro programa, a gente vai poder assim detalhar isso, né? Que a gente... Mas olha, professor Luciano Nasso, foi muito bom ter o professor no programa, como sempre, né? As opiniões muito brilhantes.
E eu vou convidá-lo para voltar, que a gente vai ter um outro assunto nessa mesma linha, mas foi muito importante a sua opinião, né, sobre essas mentes brilhantes que o Brasil não pode perder. Uma vez eu estava no Brazilian Day em Nova York, eu estava no palco olhando aquele mar de camisetas verde e amarelo, e eu desci para entrevistar. A maioria que estava ali na frente eram recém-formados, em vários segmentos. E eu dizia, mas por que você deixou o Brasil? E a resposta era praticamente idêntica, porque nós não tivemos oportunidades no nosso país. E é muito chato, muito ruim ouvir isso, muito ruim mesmo. E eu voltei muito chateado aquele dia e perguntei, mas por que o Brasil perde tanta mão de obra importante? Não pode. Né? Uma coisa hoje nós temos ação nisso, né? Estamos trazendo e estamos devolvendo. Exatamente. Professor Luciano Nasso, muito obrigado pela participação, né? Sempre ressalto o carinho que seus alunos, que a universidade tem pelo professor. Parabéns aí, méritos, né? E o professor, qual a matéria, qual a cadeira que o doutor ocupa, que o professor, as matérias que são dadas aí na universidade? Bom, são várias cadeiras. Eu tenho na área de todas direcionadas para a área do cérebro, neurociência, memorização, na área de comportamento, mudança de comportamento, e agora eu estou soltando uma ferramenta de mudança de comportamento em 28 dias, que faz parte do nosso livro, né? Que passando no livro, o livro que foi... Gente, o livro foi editado em 3 idiomas. A glândula pineal, 28 dias. É um livro assim que fez o maior sucesso, faz nos Estados Unidos, e ele foi traduzido para o inglês e para o espanhol, e o professor Luciano foi o único brasileiro convidado por um evento que aconteceu na Flórida, entre autores americanos de vários países aí, levando esse trabalho. Parabéns, ô professor. E esse ano de novo, segundo ano. Nós vamos falar. Professor, a gente não tem mais tempo, obrigado, um abraço, dá um abraço a todos os brasileiros aí na Flórida, ok? Obrigado a você, obrigado a todos aí. Tchau, tchau. Espero a doutora Natália e a doutora Michele em dezembro aqui, com certeza. Pode deixar que a gente vai. Um abraço. Um abraço. Pois é, nós estamos aqui, o programa Mundo Afora, a gente tem que contornar, o tempo voa, a gente tem que, sabe, organizando aqui, mas voltando com a doutora Michele, por exemplo, esse interesse, por exemplo, da universidade em Harvard, agora o convite para outra universidade, quer dizer, é uma extensão de um trabalho, né, que é extremamente importante dentro da odontologia, não é, doutora? Então, é muito importante, sabendo também que é uma brasileira que está aí galgando passo importante aí na odontologia. Ok, pode falar. Assim, eu estou muito agradecida, né, a Deus em primeiro lugar, mas essa possibilidade de ter a oportunidade de não só de adquirir conhecimento, porque quando eu saio eu aprendo muito em todos os aspectos, né, não só intelectuais, mas sociais, enfim. Mas também de poder trazer isso para o nosso país, que é o que você está falando, né? Não é só levar o conhecimento, mas poder trazer isso para cá. Eu acho que isso para mim é uma grande realização. Quando eu chego aqui, é encantador ver como as pessoas estão valorizando essa mão de obra mais especializada, talvez, né? Não sei se esse seria o termo mais adequado, mas os meus pacientes me ligarem, as pessoas telefonarem no consultório, o que você trouxe, o que você agregou, mostra pra gente. Então, para mim é um privilégio, é uma grande honra poder trazer tudo aquilo que é moderno, porque uma coisa é fato, e o Walter sabe muito disso, os Estados Unidos eles estão à frente de muitas coisas, né? Tecnologia, oportunidade, e muitas das vezes, como o professor Luciano falou, até o conhecimento, porque eles importam isso, e aí ali a gente tem essa oportunidade. Eu estou muito feliz de poder trazer isso para os meus pacientes e para todas as pessoas que me procuram, porque eu tenho tentado trazer não só a saúde oral, mas o contexto do rosto, uma face mais jovial. Eu acho que a gente está vivendo numa era, Walter, onde a gente está tentando se cuidar mais, né? O ser humano está buscando mais esse bem-estar. Então eu estou muito feliz de poder trazer esse bem-estar oral e facial para os meus pacientes. Isso é importante. Agora, Natália, a sua escolha para odontologia, né, que é uma área que requer também empenho, lógico, todas as áreas, mas especificamente sobre a odontologia, especialização, né, porque a tecnologia renova
a cada momento está renovando. Como é que está sendo para você esse mundo de conhecimento, essas novas experiências, enfim, como é que você está lidando com isso? Então, eu fico muito confusa porque a odontologia abre um leque de muitas coisas, só que eu tô indo em direção ao que eu tô gostando, essa parte de harmonização, que traz o bem-estar, a autoestima para o paciente, então isso deixa a gente bem, faz bem, e é isso. Isso é importante, né? Esse desenvolvimento, esse conhecimento. Agora, a gente saindo da área de odontologia, indo para a política dos Estados Unidos. Agora, Evandro Migotti, a gente viu agora que na quarta-feira, 1.036 imigrantes foram pegos nos Estados Unidos, foram presos simultaneamente 1.036 pessoas. A gente está vendo aí o vídeo, foi nesse momento que houve a prisão, né? E o Donald Trump comemorou e ele impôs uma punição ao México, né? Ele decretou, ele disse que agora que ele vai taxar todos os produtos importados do México em 5%. Ele responsabilizou o México por essa contingência de ilegais, ele usou até o termo ilegal, pessoas entrando no país. Então, essa punição ao México, né, quer dizer, e ele quer um resultado, ele bate, ele falou, olha, nós vamos prender, foram 1.036, vão ser mais pessoas, e essas pessoas são levadas para os centros de detenção nos Estados Unidos, quer dizer, há um contingente muito grande de pessoas indocumentadas. São todos mexicanos? Não, esses são de El Salvador, da Guatemala, né? São El Salvador, Guatemala e também de Honduras, né? São pessoas que já estavam ali aguardando a oportunidade. Foi uma invasão que foi feita essa prisão simultânea. Como é que você vê isso, Migotti? Os Estados Unidos não tem como segurar essa gente, na verdade. Primeiro tem um lado pessoal, a gente tem que solidarizar. Eu já fui um imigrante numa terra que não era minha, hoje em dia, graças a Deus, não sou mais, mas tenho familiares e amigos que ainda continuam na situação de um imigrante, então com a pessoa a gente tem que ser solidário. Então eu vejo isso com muitos tristes olhos. Levando agora para a parte onde Donald Trump novamente desliza, ele precisa de melhores assessores, ele precisa estudar um pouco mais. Essa taxa, essa punição ao México, na verdade ela não é uma punição ao México. Ela é uma punição compartilhada. Ele vai punir o México economicamente em alguns aspectos, mas ele também vai punir os Estados Unidos em alguns aspectos, porque dependendo do que você compra, a força de negociação é do comprador ou a força de negociação é do vendedor. Então essa taxa, a gente está falando mais ou menos nos Estados Unidos de um acréscimo de impostos no entorno de 17 bilhões de dólares. Esse é um impacto nos Estados Unidos para os americanos pela extrema incompetência de Donald Trump. E agora, por um outro lado, vamos pensar se o mundo maravilhoso onde ele acha que ele vive fosse verdade, essa punição ao México. O que aconteceria? Você iria degradar ainda mais a condição econômica do México, quer dizer, aumentar o número de pessoas vulneráveis ao México que vão tentar procurar uma vida melhor. A condição do ser humano é essa, a gente quer uma vida melhor. Todos nós queremos passar para a próxima geração um pouquinho melhor do que nós recebemos da geração anterior. E quando Donald Trump, numa punição ao México, esperneia e fala que o México vai ter que pagar esse 5% a mais, que pode até subir para 20%, 25%, ele mesmo já falou, ele está punindo o México e criando as condições para gerar mais movimentações de imigração. Então nós estamos lidando com o sintoma e nós não estamos lidando com a causa raiz do problema. A causa raiz do problema é o quê? Aumentar a negociação, fazer com que a condição econômica no México e outros países da América Latina, consequentemente, inclusive nós aqui no Brasil, tenhamos uma condição melhor para a pessoa não se sentir na obrigação de imigrar para um outro país, para a pessoa não se sentir na obrigação de subjugar, atravessar uma fronteira no meio da noite, no frio, correndo o risco de ser morta, correndo o risco de ser presa. As pessoas fazem isso em desespero, elas não fazem isso por aventura. E quando elas fazem isso por desespero, é porque as condições existem que causam esse desespero.
Então, Donald Trump devia parar a pensar, e não só Donald Trump, tem várias pessoas que podem compartilhar dessa idiotice de não achar a causa raiz de um problema e tentar lidar somente com o sintoma. Ele poderia parar e pensar, vamos criar a condição de levantar a prosperidade para todos. Isso é o que os Estados Unidos fez para si próprio, em um momento de expansão, e ele conseguiu, e não vejo por que não fazer isso com outros países agora. E aí você retira o primeiro estímulo da imigração, que é a falta de oportunidade. Se tivesse oportunidade em El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicarágua, México, inclusive aqui no Brasil, muitos de nós não iríamos nos expor ao risco de fazer essa travessia na fronteira. Mas ele faz ao contrário, lógico, porque Donald Trump pensa em energizar a sua base. Exatamente. Então ele está, na verdade, somente jogando uma carne para os jacarés que botaram ele no poder. Exato. Pois é, nós estamos aqui mundo afora. Agora a gente vai dar uma virada. Ele é um youtuber muito alegre e ele sempre está em pontos estratégicos dos Estados Unidos e entra aqui no programa. Aonde o Léo vai estar nesse exato momento, eu estou vendo bandeirinha, é festa junina, gente, ele está lá nos Estados Unidos. Léo, aonde, que local é esse que você está dos Estados Unidos? Boa tarde para você aí. Tudo bem, meu amigo? Vamos lá. Walter, mais uma vez, muito obrigado por deixar estar falando aqui no seu programa. Independente de tudo que está acontecendo aí, com dores de boca ou até mesmo cadáveres, ou o nosso arqui-inimigo Mr. T, com a imigração nesse país, nós brasileiros se reunimos aqui em Salt Lake City, no fundo do restaurante do Brasa Grill, para estar comemorando. Dá uma olhada, bandeirinha, carro antigo, vai ter de tudo, dança, vai ser bem legal mesmo. E eu queria realmente agradecer um brasileiro muito importante que está fazendo isso aqui, que o nome dele é o Júnior. Ele está por aí, o Júnior. De qualquer forma, ele está trabalhando, põe a mão na massa. Você deixou seu entrevistado escapar, tem que segurar. Porque a hora que precisa tem que estar do lado. Mas o legal do Júnior, eu falo pra você, ele... Não é ele aí, ó, acho que ele tá chegando aí. Põe a mão na massa também, esse é o Júnior, esse é o Walter. Tudo ele bem, é o responsável aqui, Walter, por esse evento. Quantas pessoas o ano passado vieram aqui em 5 horas? Ô, Léo. Oi, tá bom? Como é que você tá? Ele é muito alto. Isto. Aí. Pode falar agora, meu amigo. Boa tarde, tudo bem com você? Tudo bom? Boa tarde, tudo jóia, é um prazer. Eu me chamo Júnior, é claro que o meu primeiro nome é Moacir, mas todo mundo me conhece como Júnior. Faz 5 anos que a gente faz essa festinha aqui atrás. Existem outras festas aí, mas a gente sempre está tentando trazer para o público brasileiro aqui alguma coisa para aquecer o coração do pessoal que está longe. Aquecer o coração do pessoal que está longe, exatamente. Entendeu? Esse é o coração, essa é a ideia de tudo, não é verdade? Eu mexo com restaurante já vai fazer uns 20 anos. Temos algumas churrascarias aqui, já tivemos alguns restaurantes. E a festa junina é um pouquinho que a gente pode trazer. Por exemplo, para fazer a pamonha. Semana passada eu fui para San Diego buscar o milho lá. É claro que é uma diversão também, né? Para em Vegas, aquela coisa toda. Mas o importante é legal ter o original da matéria-prima para fazer, não é? Então a gente trouxe a pamonha, tem a pamonha. Esse ano, por causa das chuvas, a cana não estava boa. Estive em Miami, aliás, eu vou em Miami buscar. Não estava realmente boa, tinha que esperar mais pelo menos um mês. Aí eu falei, nossa festa é esse sábado. E a gente, entendeu? Não é uma coisa, você não vai falar coisa autêntica, é só no Brasil. Olha. Exato. Coisa autêntica no Brasil. Aqui a gente tenta fazer o possível para que as pessoas se sentem em casa. Mas se você falar assim, tem quentão. Não tem quentão. Não é uma coisa que pede. A pamonha é uma coisa, nós temos pastel. Então, é mais uma coisa social para as pessoas ficarem juntas. E eu acho que o mais legal de tudo também, Walter, não querendo te cortar, eu acho que é o coração de colocar os brasileiros, independente de onde seja do mundo, juntos e celebrando, não é não? Ó, gente, só reforçando, ó, o Léo, ele está em Salt Lake City, fica no estado de Utah, nos Estados Unidos.
Essa cidade que ele está é uma cidade de Mormons, né? Mas tem brasileiros aí. E eles estão fazendo uma festa junina, uma festa brasileira no pátio de um restaurante brasileiro. Não é isso? Agora eu queria saber, você é de onde no Brasil? Eu sou de São Paulo. E São Paulo, por acaso eu sou de São Bernardo, mas agora eu divido as minhas idas no Brasil entre Vila Mariana, São Bernardo e o interior de São Paulo. Então, que eu sempre estou lá cada 2 meses. Tá, olha o seguinte, nós vamos ter que chamar o nosso intervalo, dá tempo? Nós vamos chamar o nosso intervalo, fica aí, a gente já volta com vocês. Não sai daí não, Léo. Eu vou só chamar o nosso intervalo comercial e já voltamos. Daqui a pouco a gente continua aí, falando lá em Salt Lake City, com a doutora Michele, com a Natália, com o Evandro Migotti. Esse é o programa Mundo Afora. Segura aí que a gente já volta. Pois é, a gente está... Nossa, tempo aqui corre. Eu gostaria de fazer um agradecimento ao Toque de Classe. Toque de Classe que veste o apresentador. Toque de Classe que há mais de 40 anos aí veste as principais personalidades, pessoas de Poços de Caldas da região. E o Toque de Classe fica na rua Capivari, número 87. E veste noivas, eventos, enfim, corporativos, para empresários. E um abraço muito especial a um time de mulheres que eu adoro, que é a Neuza, a Renata, a Irene, elas sempre prontas, sempre atendendo. E o Toque de Classe tem assim, um carinho muito especial com os seus clientes. Então, um abraço aí ao Toque de Classe. E você, quando for em festa, algum local, com certeza, lá você encontra tudo que precisa. Pois é, a gente está na reta final do programa. Deixa eu voltar lá com o Léo. Léo está lá em Utah. Léo, então agora você está próximo a um carro antigo, né? E a gente está correndo aí. Então, eu queria agradecer muito, Léo, a tua participação. Foi rápida hoje, mas valeu, viu? Sucesso aí, manda boas energias para os brasileiros aí, viu, Léo? Sempre muito obrigado, Walter, e a todos aí no Brasil. Eu quero agradecer mais uma vez por me escutar. Este sim é um carro antigo, parte da festa aqui, e os brasileiros estão se juntando aqui em Salt Lake City, que me faz muito, muito contente que isso esteja acontecendo. Um abração a vocês aqui no Brasil. Walter, valeu mais uma vez. Um abraço, meu amigo. Tchau, tchau. Esse é o Léo. O Léo é youtuber, então ele sempre participa do programa. A gente ainda está na reta final.
Doutora Michele Vidal, eu nem tenho como agradecê-la por estar aqui no programa. A doutora Michele acabou de chegar dos Estados Unidos, aceitou o nosso convite, está aqui. Eu gostaria que as pessoas, como encontra a doutora, lógico que você tem seu consultório, e agradecer por essa especialização que traz tantos benefícios para nós, brasileiros. Obrigado, viu, doutora? O prazer é todo meu, eu quero agradecer pelo convite, eu aceitei com muita honra. E, assim, deixar aqui as minhas considerações, para quem tiver interesse, meu consultório é ali na Rua Paraíba, né? Tenho buscado trazer conhecimento, tudo que tem de novo no nosso país, né? Que eu estudo muito aqui, participo de muitos congressos, e no exterior. No exterior, inclusive, eu estava comentando com o Walter, todo mês de novembro tem o maior congresso de odontologia do mundo, né? Que é realizado lá em Manhattan, no Jacob Javits, e todo ano eu tenho tentado estar lá. Maravilhoso. Que é um lugar maravilhoso. Muito lindo. Então, assim, está aqui feito o meu convite para quem precisar de saúde odontológica, de dar uma melhoria aí no rosto, ficar bonito. E Rua Paraíba, que número? Rua Paraíba, 522, sala 15. Ali embaixo do edifício Ouro Branco. Ok. Tá? Tem um corrimão de madeira, um brise de madeira, é bem fácil de localizar. Muito obrigada, Obrigado, Walter. doutora. Um abraço. Natália Araújo. Natália, parabéns aí pelo teu empenho, você viajando, foi para Miami, sucesso aí na sua carreira, viu? E você tem uns pais maravilhosos. Mais uma vez, um abraço ao Ricardo, à Cássia, empresários respeitados aqui em Poços de Caldas. E parabéns aí, viu, Natália? Se quer deixar um abraço, fica à vontade. Obrigada, quero agradecer de ter participado, foi um prazer. Ok. E Evandro Migotti, que sempre está aqui, o Migotti sempre colaborando. O Evandro Migotti é um cientista político, estudou ciências políticas nos Estados Unidos, está aqui em Poços. Ô Evandro, muito obrigado aí pela tua participação e pelo seu conhecimento, dividindo aí com a gente, para a gente saber um pouco mais nesse âmbito político aí. Eu que agradeço novamente a oportunidade. Um grande abraço pessoal de casa, um grande abraço Walter, equipe da TV Poços. Até a próxima, se Deus quiser. Pois é, eu queria agradecer a equipe de trabalho, que é o Silvano Alves, que está aqui no estúdio, o Vitor Imés aí no comando, né, e a supervisão do Marco Guedes. Enfim, a gente assim trabalhando, Rosemir também, toda uma equipe trabalhando para que a gente possa fazer um programa especial. Gente, ó, mais uma vez, puxão de orelhas. Eu tenho na minha bolsa uma lista de abraços e a correria, mas eu prometo que na próxima semana eu falo desses abraços. São pessoas muito carinhosas que me encontram. Olha, manda um abraço, a gente está acompanhando. A todos vocês, obrigado aí pela audiência, viu? E a gente volta na próxima semana com o Mundo Afora. Tchau, tchau. Até mais.